Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Adriana Voltolin, com o tema A Cura Verdadeira. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez nesse local onde a gente pode falar sobre a doutrina dos espíritos e onde a gente pode falar sobre Jesus, né? Que a gente tem essa oportunidade de poder falar sobre ele. Conta uma fábula sobre um homem que ele caminhava vacilante pela estrada. E ele levava uma pedra muito grande numa das mãos e um tijolo na outra mão. Nas costas, ele carregava um saco de terra. E em volta do peito, ele trazia vinhas penduradas. Sobre a cabeça, ele equilibrava uma pesada abóbora. E ele ia caminhando. Pelo caminho, ele encontrou um outro viajante que perguntou para ele: "Cansado viajante, por que tu carregas essa pedra tão grande?" E aí ele olhou e disse: "É estranho", respondeu o viajante, "mas eu nunca tinha realmente notado que a carregava." E ele jogou a pedra fora e sentiu-se muito melhor. Em seguida, ele passou por um outro viajante que lhe perguntou novamente: "Diga-me, cansado viajante, por que carregas essa abóbora tão pesada?" "Nossa, estou muito contente que me tenha feito esta pergunta, porque eu não tinha percebido que eu carregava esse peso tão grande." E ele jogou a abóbora fora e continuou o seu caminho. E assim, um por um, ele ia encontrando no meio do caminho e um por um ia perguntando sobre os pesos extras que ele carregava. E aí ele foi jogando fora, cada um. E por fim, ele se sentiu-se muito mais leve. Na realidade, ele se sentiu uma pessoa livre. E aí a gente pergunta, mas qual era o problema dele, que carregava tanto peso sem perceber? Será que era a pedra, a abóbora que ele carregava? Não. O problema dele era a falta de consciência desse peso que ele carregava, esse peso extra que ele carregava. E quantas vezes nós não carregamos pesos extras? E quais são algumas desses pesos que carregamos durante toda a nossa vida e que a gente não percebe? Seria mágoas, seria a falta do amor próprio, seria ciúmes, egoísmo, enfim. Quantos pesos nós carregamos? E aí a gente vai se curvando, e quando a gente percebe, a gente não consegue nem olhar mais para cima, de tão pesado que nós estamos. E aí eu pergunto para vocês, será que ele se curou nesse momento, que ele se livrou de todo esse peso? O dicionário fala que cura é o encontro da sua saúde, o reencontro da sua saúde. Muito bem. Se a gente for pensar no que ele fez, ele realmente se reencontrou, ele se melhorou. Por quê? Porque ele conseguiu, inclusive, se sentir livre. Ele conseguiu, inclusive, melhorar esse peso que ele carregava extra nas suas costas e conseguiu até se reerguer. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim para a gente: "Amais, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é instrumento da sua alma." Cuidai do corpo. Quantas e quantas... Se a gente não precisa de muito para a gente abrir o nosso computador, o nosso celular, entrar na internet e saber de 1000 dicas para a gente cuidar do nosso corpo. Eu preciso andar 20 minutos por dia. Eu preciso me alimentar corretamente, ter um prato verde, vermelho, amarelo. Tudo isso. Preciso dormir bem, preciso ter uma vida tranquila. Olha que fácil, não é, pessoal? Uma vida tranquila, comer bem, comer adequadamente, se exercitar bem.
nosso corpo estaria perfeito. O problema é que nós não vivemos nesse planeta perfeito, onde tudo coloca, né, certinho, como se nada atrapalhasse a nossa vida. Muitas vezes nós trabalhamos tanto pelo nosso sustento, pelo sustento daqueles que dependem de nós, que quando a gente vai perceber, a gente não almoçou, e isso já é 4 horas da tarde. E aí o que a gente faz? A gente vai lá na padaria, compra uma coxinha e tá tudo certo. E come, né? E aí? Puxa, eu esqueci que eu não andei os 20 minutos por dia hoje. E agora? E aí a gente vai carregando mais esse peso nas nossas costas, porque eu não estou sendo adequada, eu não estou cuidando do meu corpo adequadamente. E aí as coisas vão piorando, porque a gente vai ficando angustiada e parece que a gente não consegue sair desse imbróglio, né? desse bololô que a gente fez na nossa vida. É claro que não dá para a gente ser 100% perfeito, 24 horas por dia, 365 vezes por ano. Lógico que não. É claro que vai ter momentos que nós vamos estar envolvidos nisso tudo. Mas nós temos que tentar, né? É claro que nós temos que tentar. Nós temos que tentar ter uma alimentação adequada. Nós temos que tentar fazer o que for melhor para o nosso corpo, porque, afinal de contas, o nosso corpo é a casa do nosso espírito, né? É onde tem a nossa centelha divina. Nós temos que fazer o melhor. Só que nós não somos só corpo físico. Nós somos espírito também. Nós somos a parte emocional também. E se tudo isso não estiver adequado, provavelmente essa perfeição do corpo físico não vai acontecer. Então não adianta sermos, entre aspas, fitness, se nós tivermos uma mente que não dá certo. Que nós carreguemos a vida inteira todas essas coisas que a gente estava comentando antes, igual o nosso amigo que carregava a abóbora, o tijolo, e a gente carrega a mágoa, a raiva, o ciúme e tudo mais. Porque isso, aos poucos, vai fazendo com que a gente se desequilibre. E não há alimentação adequada que faça com que a gente fique bem. Não há. Nós precisamos andar em conjunto, fazer as coisas em conjunto. Porque se uma parte não dá certo, a balança desequilibra. E aí, esse efeito mágico de ser o melhor ser humano não vai acontecer. Mas como que nós podemos fazer isso? Nesse mundo tão confuso que nós vivemos. Como que nós podemos viver adequadamente? Como que nós podemos dormir adequadamente? Viver espiritualmente equilibrado. Ai, como é difícil, não é mesmo? Como é difícil vivermos espiritualmente equilibrados. Mas nós precisamos, pouco a pouco, tentar se equilibrar. E como? Eu disse para vocês que se as coisas não entrarem em equilíbrio, o nosso corpo físico vai se desequilibrar. Então, as nossas células vão entrar em confronto, elas vão ficar fora do padrão. E aí o que vai acontecer? A nossa imunidade baixa, e aí é onde chegam as doenças, que não são poucas. Vivemos num mundo, num momento onde nós sabemos muito bem o que é viver à mercê de um vírus que muita gente não sabe de nada. Né? Hoje, depois de 2 anos, graças a Deus, podemos afirmar que isso está um pouco mais equilibrado, né? Com a ajuda da ciência. Mas nós sabemos que se a gente se desequilibrar por alguns instantes, essas doenças aparecem. E aí? O que nós podemos fazer para isso? Não é? Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, nosso querido Divaldo, ela fala assim para a gente que a saúde ela resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia do nosso corpo físico, né? De toda a nossa estrutura. E esta preservação, né, dessa harmonia é um trabalho que temos que fazer todo instante.
todo instante. Então, quando a gente fala, bom, nós já sabemos qual é a receita do bolo para ter um corpo físico ideal, muito bem. E o corpo emocional? E a parte espiritual? O que nós temos que fazer? Da mesma forma que na parte física nós temos que mudar as nossas atitudes, não basta a gente ir no médico, tomar remédio e continuar com as mesmas atitudes, continuar com a alimentação inadequada, continuar comendo as coxinhas que a gente comentou no começo da palestra. Não que eu não coma coxinha, que eu acho a coxinha maravilhosa, mas eu não posso comer ela todo dia, porque certamente isso vai me fazer mal. Então, da mesma forma que nós temos essa receitinha de bolo e nós precisamos mudar as atitudes, né, para que o remédio ele seja só para alguns momentos da nossa vida, nós precisamos mudar as nossas atitudes emocionais. Nós precisamos desfazer da mala que nós carregamos, né? Desfazer, por exemplo, do rancor que às vezes nós temos de algumas pessoas que sabem que fizeram algum mal para a gente, porque simplesmente elas foram lá, deixaram a pedrinha e foram embora. E o que nós fizemos? Pegamos a pedrinha, guardamos aqui na nossa mala e vamos caminhando com ela, cada vez mais encurvado. E aí a gente começa a sentir aquele bolo no estômago, assim, ó. E você fala, meu, eu tô com dor e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, por que eu tô com essa dor? Eu vou ao médico, o médico fala, isso daí é gastrite, é refluxo, é isso, é aquilo. Me dá o remédio. O remédio é excelente, ele melhora. Por quanto tempo? Se eu não me desfiz? Se o bolo, que a gente não conseguiu entender o que é, não se desfaz. O nosso rancor ainda está aqui nas nossas costas. O que nós fazemos? Ele vai continuar aqui e eu vou continuar com a dor no estômago. Então, percebam como é uma coisa ligada na outra. É claro que não são todas as doenças que existem que acontecem dessa forma, mas a grande maioria das coisas que acontecem conosco, que adoecem o nosso corpo físico, a grande maioria, são de emoções mal curadas. São emoções que nós não conseguimos tratar, né? E como que eu posso tratar? Mudando as minhas atitudes. Será que é necessário eu ficar carregando essa pedra do rancor aqui nas minhas costas? Será que para mim não é melhor eu me livrar dela e perdoar o que foi feito? Será? Os remédios alopatas, eles são muito importantes para curar os sintomas, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais. Aí nós pegamos e o que nós fazemos? Espíritas como somos, vamos ao centro espírita. Chegamos lá, a gente não quer chegar lá na hora da palestra, porque a palestra demora muito, porque eu não tenho tempo para isso, porque... Então o que eu faço? Eu já entro na hora do passe, do passe magnético e é esse que vai me curar. Vai te curar, lógico. Assim como os remédios físicos, os remédios alopatas, né, que nós temos nos nossos médicos, o passe físico é o quê? É uma energia que está ali preparada para você, para chegar até você naquele momento. Só que se você sair de lá, nossa, estou bem, atravessar a rua e continuar com as mesmas atitudes, nada vai mudar. Então, qual é o que é o principal? E aí ainda é capaz de falar assim, nossa, aquele centro lá não é muito bom, porque eu fui lá, preenchi um cartãozinho, fiquei lá 10 semanas e, de repente, voltei e acontece, tudo está igual. Então, acho que aquele centro não é bom. Será que o centro não é bom? A gente que não aproveitou o que teria que ser aproveitado. Se a gente chegar mais cedo e assistir a palestra, que é onde cada um que estiver lá na frente vai falar exatamente qual é a receitinha do bolo não pronta, mas para que a gente possa pensar nas modificações necessárias para que eu me cure, ele faz muito mais efeito, vai fazer muito mais efeito do que somente o passe espiritual. O passe, naquele momento, ele vai te ajudar muito, mas é necessário que assistamos à palestra. É necessário que façamos leituras edificantes.
É necessário que a gente tente a modificação interior. Nossa, parece que é só isso que a gente sabe falar, não é? Mas não tem como fugir. Não tem como fugir. É necessário que se fale disso para que a gente possa mudar, para que a gente possa, de fato, melhorar. Nós vivemos num mundo de provas. Viemos para cá na certeza que estamos aqui para progredir como espíritos e vai ser aqui que nós vamos fazer as principais, as provas para esse progresso. E provavelmente, durante essas provas, essas dificuldades, como uma doença física, vão aparecer. Agora, como passar por essas dificuldades, isso vai depender da gente, com certeza. Infelizmente, como encarar essas dificuldades, só depende da gente. Depende da gente, depende do fortalecimento, por exemplo, que uma palestra numa casa espírita, que a água fluidificada, que o passe magnético passa para a gente, que vai nos fortalecer nesta caminhada. Jesus, todas as vezes que ele curava, e Jesus curava com uma propriedade muito grande, porque ele sabia cada um daqueles que estava ali procurando ele para se curar, ele conhecia cada espírito que estava ali na frente dele. Ele dizia duas coisas, e duas coisas que são importantíssimas para que a gente possa ter essa cura total, né? Essa harmonia do corpo físico com o corpo espiritual. A primeira coisa que ele falava é: vá e não peques mais. Então, vá e mude suas atitudes. Vá e não faça a mesma coisa que você está fazendo. Vá e melhore, progrida. Porque só assim, essa doença que está te incomodando nesse momento, vai melhorar. Senão, provavelmente, daqui a uns anos, você vai estar doente novamente. Então, vá e não peques mais. E a segunda coisa que ele falava: a sua fé te curou. Você tem que acreditar que realmente vai melhorar. Você tem que ter fé e saber que todo esse conjunto de coisas, a melhora do corpo físico, fazer boa alimentação, procurar um médico para fazer o tratamento adequado, ir até a casa espírita para se melhorar, você tem que acreditar que isso vai realmente fazer efeito em você. Então, você é o agente disso tudo. Não adianta você ir procurar qualquer tipo de ajuda se você não acredita nela. Uma das coisas mais incríveis, né, que a gente vê ali uma das passagens que a gente vê ali que Jesus fez a cura, vocês percebam como foi uma coisa onde a pessoa acreditou na sua cura. É a passagem da mulher hemorroíça, onde uma mulher que sangrou por muitos anos, ela sangrava e nada fazia com que aquilo melhorasse, nada. Então, ela começou a ficar fraca e não conseguia fazer o que deveria fazer ou ter uma vida normal. Então, o que ela ficou sabendo? Jesus vai passar por aqui, por onde eu moro. Eu vou ter que ir até ele. Só que, naquela época, por onde Jesus passava, uma multidão estava em volta dele. Sempre tinha muita gente em volta dele. E ela pensava: como que eu vou conseguir chegar perto dele? Como que eu vou conseguir falar com ele, chegar até ele e pedir a minha cura? Então, com toda a fé que ela tinha, com tudo que ela acreditava que realmente Jesus pudesse curar nela, ela foi lá e tocou as suas vestes. E aí foi tão forte isso, que naquele instante Jesus olhou para os apóstolos que estavam do lado dele e disse: alguém tocou as minhas vestes. Para vocês terem a ideia da fé que essa pessoa tinha. Ele disse mais: uma virtude saiu de mim, sem a mulher falar com ele. Então, ele sabia que alguém tinha tocado ele. Por quê?
Porque ela tinha muita fé naquilo. Ela teve muita fé e se curou. Então, a fé é primordial para a nossa cura. A fé que nós podemos, que nós devemos e que nós temos a capacidade para mudar e tomar atitudes diferentes em nossa vida. Se livrar das malas, das pedras, das abóboras e de tudo que nós carregamos em cima de nós desnecessariamente e que desequilibram o nosso corpo. A fé que eu sou capaz de mudar. A Joana de Ângeles ainda fala assim para a gente: liberta-te do teu entulho mental. Nós temos uma mania de falar a minha dor de cabeça, a minha dor de estômago, a minha dor nas costas, a minha nada. Você está com dor de cabeça, você está com dor nas costas. Você não é uma dor de cabeça e ela não tem que ficar agarrada com você. É um momento. Então, livra-se disso tudo. Livra-se de todos os sentimentos que não te fazem bem. E a gente sabe bem quais são. E ela ainda continua, né? Conserva-te em paz íntima. Se por acaso a enfermidade te visitar, aproveita para refletir sobre suas atitudes. E se visitar alguém que está na sua volta, reflita qual a lição que você deve aprender. Então, meus irmãos, sempre nós temos que ter essa atitude, uma atitude proativa de saber o porquê está acontecendo, o que é que eu preciso aprender que está acontecendo tudo isso comigo. O que eu tenho que mudar? E eu tenho certeza que nós temos a capacidade da mudança. E a gente nunca se esquecer que Jesus está do nosso lado, segurando nas nossas mãos, no momento mais difícil da nossa vida. Ele sempre vai estar ali do nosso lado, sempre, dizendo: eu não vou largar suas mãos, a menos que você largue. Então, que a gente não largue as mãos de Jesus. Ele vai estar ali do nosso lado. Ele vai estar nos segurando. Às vezes ele nos carrega no colo, não é assim que diz aquela poesia? Que nos momentos mais difíceis ele carregou a gente no colo? Por isso que a gente não viu as pegadas dele na areia? Ele nunca vai nos largar. Quem às vezes larga a mão dele, somos nós. E a gente ter a certeza absoluta que Deus não fez ninguém para ser infeliz. Nós não viemos nesse mundo para sermos infelizes. Nós viemos nesse mundo para aproveitar o nosso progresso espiritual, para crescer como pessoa, para ser imensamente feliz. Então, que a gente possa sempre optar por ser feliz e não e desfazer, né? Na realidade, desfazer dessa mala que nós carregamos sem motivo nenhum, para que a gente possa realmente obter essa cura verdadeira, né? Que é a cura do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, o equilíbrio das nossas energias e a modificação dos nossos atos, que eu tenho certeza que a gente é capaz. Muito obrigada a todos. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.